Como estudar a Bíblia em 2026. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os recursos que eu uso e que vão te ajudar e fazer com que você tenha uma leitura, um aprendizado muito mais produtivo. Eu vou te dar aqui várias ferramentas e a grande maioria delas é gratuita. Então fica nesse vídeo até o final e se você gosta desse tema, já se inscreve aqui no meu canal, me segue nas minhas redes sociais e vamos que vamos! Em primeiro lugar, eu te recomendo comprar uma Bíblia NVI, que é a Nova Versão Internacional. Essa, para mim, é a tradução ideal da Bíblia, porque ela não é muito moderninha, então eu acho que não se perde aquele conteúdo que a gente já está um pouco acostumado, daqueles versículos que a gente já sabe de cabeça, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito fluida, muito tranquila, você não vai ter dificuldade de ler a NVI. Em segundo lugar, eu te recomendo que você compre uma Bíblia Anote. Então, essa minha Bíblia aqui, ela tem um espaço para anotações. Ó, aqui. Então, nesses dois espaços aqui, eu vou anotar aquilo que eu entendi do capítulo. Eu geralmente escrevo capítulo por capítulo. Gente, se você for pesquisar como aprender, como absorver melhor um conteúdo, qualquer livro de qualquer autor, tem bons livros sobre como ler livros, eles vão te dizer que você precisa fazer uma leitura ativa. O que é que isso quer dizer? Você precisa interagir com aquele texto. Então, você pode não transcrever o texto exatamente, mas você pode escrever um resumo do que aquele texto está falando, ou você pode escrever lições que você aprendeu com aquele texto. Isso vai te ajudar a memorizar e a ter certeza que você construiu um raciocínio sobre aquilo que você escreveu. Isso toma tempo, então não se preocupe em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia toda em um ano. Não se preocupa com isso não, vai indo no seu tempo e torna isso um hábito. Então faz meia hora por dia. Gente, 1, 2, 3 capítulos por dia. Claro que vai ter capítulo que não vai ter muito o que você escrever, mas vão ter outros que vão ter muitas coisas que você vai tirar dali e que é muito importante que você anote para que você realmente entenda o que o texto bíblico ele está te ensinando. Então, por exemplo, gente, aqui na minha Bíblia, eu anotei em Gênesis de 1 a 4 alguns argumentos, porque essa parte da Bíblia, geralmente, ela causa muita dúvida nas pessoas. Então, você vai ter dúvidas por ataques científicos ao texto bíblico, ataques filosóficos, e como entender isso, como você vai conseguir entender de forma tranquila e algo que não entre em conflito com as coisas que nós aprendemos na ciência, enfim. Bom, primeiro, gente, que você não pode procurar na Bíblia um livro de ciências. A Bíblia não foi feita para isso. Então, qual o propósito da Bíblia? O propósito da Bíblia de Gênesis a Apocalipse é contar a história de como Deus criou o mundo e como ele se relacionou com esse mundo. Então, a Bíblia é a história de Deus se relacionando com a raça humana. Não procure poesia em bula de remédio. A Bíblia não está interessada em dizer que o Sol é composto aproximadamente de 73% de hidrogênio e 25% de hélio. Não é esse o propósito da Bíblia. Ela vai dizer que Deus criou o Sol e a Lua para iluminar o dia e a noite. Então, separe as coisas. No Gênesis, por exemplo, a intenção não é especificar os métodos geológicos e genéticos da criação do homem e da natureza, mas mostrar que a criação é resultado de atos de um Deus que é criador. Adão e Eva, por exemplo, eles são reais, só que o narrador do texto ele não tem a intenção de fazer um relato cronológico preciso. E você vai perceber isso na ordem que ele descreve a criação. Isso daqui é arte literária. Isso aqui não é estritamente necessário, mas eu comprei um box de livros do Charles Swindoll sobre os personagens bíblicos. Então, o que eu fiz o ano passado, toda vez que eu estava lendo um livro sobre um personagem, eu estava lendo ao mesmo tempo um pouco da história dele, contada aqui por Charles Swindoll. Então, esse box foi muito baratinho. Eu acho que eu paguei R$ 149 em 9 livros. E ele vem com Davi, Elias, Jó, Paulo, José, Jesus, Esther, Moisés, e vem um livro com outros personagens, que é o Histórias Fascinantes. E aí, nesse Histórias Fascinantes, vem Caim, Abraão, Esaú, Acã, Samuel, Saul, Abigail, Absalão, vem outros personagens que não tem um livro completo sobre eles. Então, é bem interessante para você tirar lições práticas
para o seu dia a dia. Isso aqui não é um livro de teologia rebuscado, vai falar sobre o original, sobre não sei o quê. Não é isso. Não é também um livro de história que vai contar contexto histórico. Ele fala sim, mas o propósito é você pegar a vida daquele cara, daquele personagem bíblico, e você dissecar a vida dele e você tirar daqui muitas lições valiosas para sua vida. Eu gostei muito de Moisés, foi um dos meus preferidos. Esther também é muito bom. E eu estou pensando em fazer aqui uma série e começar pelo livro de Esther. O que é que você acha? Comenta aqui para mim para saber se é isso que vocês querem ou não. Tem também alguns canais aqui no YouTube que são muito confiáveis, que você pode se basear para estudar. O primeiro que eu sempre indico lá no meu Instagram, se você não me segue agora lá, é o canal Escola do Discípulo, que é da Igreja Batista de Campo Grande. Tem vários livros da Bíblia lá. E quando eu comecei, de fato, a estudar a Bíblia, e como eu digo, estudar e não somente ler, né, foi em 2024 e eu comecei por causa desse canal. Então, lá tem, eu vou deixar aqui para vocês, tem playlists com os livros e você pode começar a estudar a Bíblia com eles, que é muito confiável. Tem o Bible Project em português, que é um canal que vai falar alguns resumos dos livros bíblicos, é bem legal também. Então, se você for, por exemplo, estudar o livro de Levítico, então você pode ver o que te espera naquele livro, qual é o propósito daquele livro, através dos resumos que eles fazem ali. Tem também o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é muito bom, né? Tem lá conteúdos riquíssimos e são super de confiança. Mas digamos que você está numa fase aí como eu tô, né? Você nasceu, cresceu na igreja, passou sua adolescência inteira lendo histórias bíblicas, lendo a Bíblia, já leu a Bíblia várias vezes, e agora você deseja se aprofundar no conhecimento bíblico, você quer ir para um próximo nível, você quer aprender um pouco das línguas originais, talvez você seja um líder de célula, você já é uma pessoa que prega na sua igreja e você sente a necessidade de uma base teológica mais sólida, o que eu te indico é fazer uma faculdade de teologia. Eu estou fazendo faculdade na Faculdade Internacional Cidade Viva, que é uma faculdade reconhecida pelo MEC, tem nota máxima no MEC, e tem as duas modalidades, presencial e EAD. Ela fica lá em João Pessoa, na Paraíba, e eu faço a modalidade EAD, porque eu moro aqui em Sorocaba. Então, eu recomendo muito a faculdade, porque o método deles é muito bom, a plataforma é super organizada. Na verdade, eu passei o ano passado inteiro pesquisando qual a faculdade que eu ia fazer, qual que cabia no meu bolso, e uma faculdade também que fosse reconhecida pelo MEC, porque eu pretendo avançar nos meus estudos, quem sabe fazer um mestrado, quem sabe, não sei, Deus proverá, né? Mas eu queria muito uma faculdade que fosse reconhecida, para que isso pudesse contar academicamente para mim, sabe? E ela tem um ótimo custo-benefício. Eu vou deixar aqui o contato, aqui na descrição desse vídeo, e se você tem o interesse de fazer uma faculdade de teologia, eu super indico essa faculdade, ela é muito boa. Eu estou amando e eu vou compartilhando aqui com vocês as minhas experiências na Faculdade de Teologia. Se inscreve no meu canal, dá like nesse vídeo, por favor, isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que quer começar a estudar a Bíblia e não sabe por onde começar. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!